Olá, amigos! Meu nome é Camila, estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de conversar um pouquinho a respeito da passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, que nos esclarece a respeito da reconciliação com os nossos adversários. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue a seu ministro e que sejas mandados para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Essa passagem é de Mateus, versículo 25 e 26. Adversário significa antagonista, contentor, opositor, rival, concorrente, adverso. Este último significa também aquele que traz desgraça, que provoca infortúnio ao inimigo. Centil, moeda portuguesa dos anos 1385 a 1433, por extensão, quantia insignificante. Nas duas frases, Jesus fala da necessidade do perdão para o bem do que se sente ofendido. Mas como tudo se relaciona, os benefícios se estendem também ao que ofende, pois que o ofensor do momento quase sempre foi antes o ofendido, onde assim se sentiu. Kardec inicia afirmando que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem em geral. Um moral e outro material. O primeiro são os efeitos morais para quem dá e para quem recebe o perdão, efeitos no sentir, provocando sentimentos e emoções agradáveis e mais nobres. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes. O outro elimina as vibrações negativas do ofensor e do que se sente ofendido, que se estabelecem entre um e outro, consequências da ação dos sentimentos e pensamentos igualmente negativos. Kardec considerou esse efeito material por desfazer no ato a ligação negativa desses fluidos venenosos, impedindo que continuem após a morte do ofensor. O desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser. Desperta lá como é cá. Kardec até cita o provérbio popular: morto cão acaba a raiva, como não verdadeiro quando aplicado ao homem. Assim, o inimigo leva seu ódio sentindo-se até mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre seu desafeto, tornando-se o obsessor. A maioria das obsessões, sobretudo a subjugação e a possessão, são quase sempre motivadas por vingança. Deus permite que isso aconteça pela lei de causa e efeito, no respeito ao uso do livre-arbítrio de cada um, que leva o homem, pela má escolha, a fazer o mal ou por haver faltado à indulgência e à caridade, deixando de perdoar. Assim, nas consequências do mau uso do livre-arbítrio, vai o homem aprendendo que o amor cobre uma multidão de pecados, conforme escreveu o apóstolo Pedro em sua carta 1, 4 a 8. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com nosso adversário, pretendia nos ensinar a evitar as discórdias na vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras. Neste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos as nossas dívidas até o último centil, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. Por isso, enquanto estamos na Terra, ignorantes do nosso passado, devemos buscar não fazer novos adversários e na valorização do tempo presente, esforçando-nos para tornar os relacionamentos difíceis em relacionamentos agradáveis.
os adversários entre amigos na prática do perdão sempre que houver qualquer desentendimento, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o assédio da ignorância e da imperfeição humana. Assim, quando amigos se transformam em adversários, procuremos lidar com as zombarias de que somos objeto sem queixar-nos. Mesmo à frente daqueles que nos golpeiam conscientemente, impondo-nos embaraços e desilusões, desculpemo-nos renovando os pensamentos na direção de objetivos superiores que pretendemos alcançar. E ainda que as agressões e ofensas nos firam o recesso da alma, sugerindo o acerto de contas, façamos o possível para não passar recibo nas afrontas que sejam endereçadas, agindo sem reclamar, sem revolta e sem lastimar, permanecendo em silêncio, aguardando, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. Por isso é importante interpretarmos nossos opositores como irmãos de caminhada, pois a adversidade é lição para a vida, e adversários são mestres que nos proporcionam um treinamento no bem, operando sempre por fiscais de nossos atos. Lembremos-nos que nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, e mesmo assim ninguém conseguiu tirar a sua paz. Deste modo, podemos entender, segundo os preceitos do Mestre, que reconciliando-se com os oponentes é reconhecer-lhe, acima de tudo, o direito de opinião, harmonizando-nos com todos os que nos perseguem e caluniam, anotando suas qualidades e desejando sinceramente que triunfem nas tarefas cuja execução reprovam. Entendemos que, quando o Mestre nos recomenda reconciliarmos o mais cedo possível com nosso adversário, fica claro que não devemos apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Portanto, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e construtivo, prosseguindo no caminho que a vida nos citou. Recordemos que os antídotos para o veneno da injúria são a paz, do silêncio e o socorro da prece. Jesus jamais nos induziu ao revide, mas incentivou-nos a orar por todos os desafetos, fazendo-nos entender que eles já carregam consigo bastante sofrimento. Em razão disso, o meigo Rabi ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Perdoai 70 vezes 7 vezes e ofertai amor aos que vos odeiam. Assim, diante da ofensa de um companheiro, não nos entreguemos a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que teríamos igualmente ferido os semelhantes, auxiliando também aquele que se faz instrumento da nossa dor, através do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele se restaure. É importante nos lembrarmos da inutilidade das lamentações, das irritações e das mágoas, pois a primeira enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. A segunda abate as forças da alma, trazendo exaustão prematura. E a terceira anula a esperança, arrastando possibilidade de trabalho. Para as desavenças, maledicências e ressentimentos que surgem nas nossas relações, usemos a palavra que dulcifica, a calma para o bem de todos, procedendo sempre com bondade, perdão, paciência e serenidade. Em vista disso, é importante não conservarmos aversões e desamor na alma, perdoando incondicionalmente,
recordando que também trazemos conosco imperfeições e fraquezas. Pai, perdoa-lhes porque ainda não sabem o que fazem, pediu Jesus, deixando os ofensores nas inibições próprias de cada um, sustentando em si a luz do amor que dissolve toda sombra. O Mestre não nos impele tão somente a beneficiarmos os que nos ferem, mas igualmente a proteger a harmonia mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros do contágio do pesar e do queixume, sustentando a tranquilidade e a confiança de todos. Como filhos de Deus, irmãos em humanidade que somos, procuremos compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei de amor, trazendo atribuições de consciência. O Pai é sábio em suas leis, permitindo que passemos por fases de carência que acabem por favorecer tais aproximações, as quais devem ser aproveitadas de forma hábil e consciente, com a utilização, se preciso for, do auxílio de terceiros. A paz, o concurso fraterno e o contentamento em fazer o melhor que pudermos são obras morais que pedem serviço edificante. Acima de tudo, recordemos que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma, e assim a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Recolhamos os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, no estudo da teoria e no esforço da sua aplicação. Se possuirmos a luz da claridade, por que não seguir a rota da luz? Eu agradeço. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço a todos que ouviram até o final e peçamos que Deus nos abençoe e que a nossa semana seja iluminada pelas bênçãos desse Pai maior. Muito obrigada e até a próxima.